Será que o tamanho colossal é o único fator na mordida mais aterrorizante da natureza, ou a arquitetura craniana moderna guarda um segredo letal? Por séculos, imaginamos o megalodonte como o ápice da destruição nos oceanos, um titã que não deixava nada vivo pelo caminho. No entanto, escondido nos mangues da Austrália e Sudeste Asiático, um predador vivo carrega um título que poucos conhecem: a mordida mais poderosa do reino animal atual. Ao dissecar a densidade das fibras musculares e a mecânica da mordida, revelamos como a mordida de um crocodilo pode, na verdade, rivalizar com a do lendário Megalodon em termos de eficiência letal. Prepare-se para ver a física da destruição como nunca antes, onde a engenharia supera o tamanho bruto em uma batalha que atravessa 23 milhões de anos de evolução. Para começar esse duelo de titãs, precisamos entender que não se trata apenas de quem morde mais forte, mas de quem projeta a força de forma mais inteligente. De um lado, temos o Crocodylus porosus, o crocodilo de água salgada, uma máquina de matar que chegou até nós praticamente inalterada desde a época dos dinossauros. Do outro, o Otodus megalodon, um tubarão colossal que aterrorizou os oceanos do Mioceno ao Plioceno. Ambos são os ápices de suas respectivas eras, mas suas mandíbulas contam histórias evolutivas radicalmente diferentes. Enquanto um dependia da furtividade e da pressão esmagadora, o outro confiava na inércia de seu corpo massivo para destruir presas. Vamos mergulhar fundo na anatomia para entender quem realmente vence nesse quesito. Vamos começar analisando o sistema de alavancas fisiológicas único do crocodilo de água salgada, o recordista vivo. Diferente dos mamíferos, que possuem músculos distintos para abrir e fechar a boca, o crocodilo simplificou a biomecânica de forma brutal. Seus músculos para abrir a mandíbula são extremamente pequenos e fracos, a ponto de podermos segurar a boca de um crocodilo fechada apenas com um elástico. No entanto, essa fraqueza na abertura é o segredo da força no fechamento. Ao realocar a massa muscular, o crânio do crocodilo abriu espaço para um pacote de músculos adutores, de fechamento, gigantescos, densos e incrivelmente poderosos, otimizados para uma única função: prender e nunca mais soltar. Essa densidade muscular dentro da cavidade craniana é o que permite ao crocodilo gerar a maior força de mordida já registrada em qualquer animal vivo, chegando a incríveis 3.700 libras por polegada quadrada. Para efeito de comparação, um leão morde com cerca de 650 libras por polegada quadrada. O crânio do crocodilo é, essencialmente, um bloco de concreto armado com tendões, projetado para suportar o estresse de fechar com violência extrema sobre cascos e ossos. É uma arquitetura focada na resistência máxima e na durabilidade, permitindo que ele execute o rolo da morte sem danificar sua própria estrutura óssea. A natureza trocou a versatilidade pela especialização letal, criando uma armadilha viva de aço biológico. Agora, faça uma transição mental da precisão de ataque rápido do crocodilo para as enormes exigências estruturais de um predador de topo 10 vezes maior que ele. Se um crocodilo já é uma maravilha da engenharia em 500 quilos, o que dizer de um animal que podia chegar a mais de 50 toneladas? Estamos falando de proporções completamente diferentes, onde a física dos materiais entra em jogo de forma avassaladora. Enquanto o crocodilo é um carro de Fórmula 1 da biomecânica, o megalodonte era um caminhão fora de estrada carregado de dinamite. Para suportar uma mordida de um animal dessas proporções, a natureza precisou encontrar soluções estruturais distintas das vistas nos predadores costeiros atuais. Ao contrário do que muitos pensam, o megalodonte não possuía um esqueleto ósseo como o nosso, mas sim cartilaginoso, assim como os tubarões modernos. Isso não significa que era frágil. A cartilagem do tubarão é reforçada por camadas de calcificação, tornando-a extremamente resistente e leve ao mesmo tempo. Essa estrutura cartilaginosa permitia que ele sustentasse uma mandíbula larga o suficiente para engolir um humano em pé sem nem mesmo mastigar. A mandíbula do megalodonte não era apenas grande, era uma arcada circular capaz de envolver presas enormes, distribuindo a pressão de forma diferente da mordida retangular e focada dos crocodilos. Discutir a física complexa da força da mordida do megalodonte é um exercício de modelagem digital, já que não podemos colocar um medidor de força na boca de um fóssil. Cientistas, utilizando a largura da mandíbula e a altura dos dentes, estimam que a força de mordida desse colosso chegava a assustadoras 40.000 libras de pressão. É como se 3 caminhões betoneiras caíssem sobre você ao mesmo tempo.
Essa força era necessária para imobilizar e perfurar a espessa camada de gordura e a caixa torácica de baleias de grande porte, que eram seu prato principal no cardápio pré-histórico. Números que, em termos absolutos, deixam qualquer predador atual no chinelo. Agora, comparemos essa escala pré-histórica com as vantagens mecânicas específicas dos predadores modernos. O crocodilo, com míseras, para o padrão Megalodon, 3.700 libras por polegada quadrada, consegue superar as expectativas em relação à sua categoria de peso justamente pela eficiência. O Megalodon gerava força bruta pela massa muscular monstruosa. O crocodilo gera uma pressão imensa concentrando seus músculos em um espaço pequeno e com uma alavanca otimizada. É a diferença entre um acidente de avião, que gera força descomunal e dispersa, e um disparo de pistola, que concentra força em um ponto específico. Um é sobre destruir tudo ao redor, o outro é sobre perfurar e travar especificamente. Até aqui, vimos dois conceitos de destruição: a eficiência compacta do crocodilo, que sacrificou a força de abertura para maximizar o fechamento em uma mordida de alicate, e a força bruta do Megalodon, que usava sua massa cartilaginosa para gerar uma pressão absoluta que nenhum animal ousaria enfrentar. Fica claro que a mordida do crocodilo é uma ferramenta de precisão cirúrgica para sua caça específica, enquanto a do Megalodon era uma arma de destruição em massa. Mas a pergunta que fica é: em um confronto direto de pressão por centímetro, qual mecanismo é mais eficaz para perfurar e matar? No entanto, a força bruta da mordida é apenas metade da história. De que adianta ter 40.000 libras de pressão se os dentes não conseguem transferir essa energia para a presa? É aqui que entramos no campo da odontologia comparada e na física do impacto. Vamos destrinchar o duelo da serrilha e do esmagamento, comparando os dentes serrilhados de 7 polegadas do Megalodon com os dentes em forma de pino do crocodilo. Vamos analisar o impacto do formato do dente na transferência de força e responder quem realmente tinha a arma suprema da natureza. Não vá embora, a parte mais interessante está por vir. Agora que entendemos a mecânica muscular e óssea por trás dessas mordidas colossais, chegou o momento de analisar a ponta da lança, os dentes. O contato inicial entre o predador e a presa dura apenas alguns milissegundos, mas é nesse intervalo infinitesimal que a física define se a caça será um sucesso ou um fracasso. O formato do dente não é apenas um detalhe estético, ele é o engenheiro responsável por direcionar toda a força muscular acumulada para um ponto específico do corpo da vítima. Enquanto o crocodilo aposta na resistência e no esmagamento, o Megalodon investiu em lâminas serrilhadas capazes de serrar os ossos das maiores criaturas que já nadaram nos oceanos. Vamos começar analisando as armas do gigante pré-histórico. Os dentes do Megalodon são facilmente reconhecíveis pelo seu tamanho avantajado, chegando a mais de 7 polegadas de comprimento, maiores que a mão de um homem adulto. Mas o detalhe mais importante está nas bordas, serrilhas finas e afiadas, muito similares às de uma faca de pão, mas em escala monstruosa. Essas serrilhas não eram apenas para rasgar, elas funcionavam como pequenas cunhãs que iniciavam fissuras na camada de gordura e nos ossos das baleias. Ao morder e sacudir a cabeça, o Megalodon transformava sua mandíbula em uma serra elétrica biológica, capaz de abrir cavidades enormes no corpo da presa em segundos. Em contraste direto, os dentes do crocodilo de água salgada contam uma história evolutiva completamente diferente. Eles são cunicos, robustos e levemente curvados para dentro, um formato que os engenheiros chamam de resistente à flexão. Não possuem serrilhas ou bordas cortantes porque a função deles não é cortar, mas sim perfurar profundamente e travar. Quando o crocodilo fecha a mandíbula, esses dentes penetram a carne como pregos e formam uma gaiola inescapável. Quanto mais a presa tenta se debater para escapar, mais os dentes se cravam, utilizando a própria força da vítima contra ela mesma em um ciclo vicioso de aprisionamento. A diferença no formato do dente altera radicalmente a distribuição da força durante o milissegundo inicial do contato. No Megalodon, a força muscular se concentra na ponta da serrilha, criando uma pressão altíssima em uma linha fina de contato, o que facilita o corte inicial da pele grossa das baleias. Já no crocodilo, a força se distribui pela ponta arredondada do dente cônico, que funciona como um perfurador. Em vez de cortar, ele empurra o tecido para os lados, criando um canal profundo. Essa estratégia evita que o dente seja danificado pelo impacto contra ossos, já que a geometria cônica dissipa a tensão de forma mais uniforme ao longo da estrutura do dente. Essas diferentes estratégias dentárias influenciam diretamente a forma como a força é transferida dos músculos da mandíbula para a presa. Imagine que a força muscular é a água pressurizada em uma mangueira. Os dentes são o bico que direciona esse jato. O Megalodon usava um bico em formato de leque serrilhado, espalhando a água em uma linha de corte extensa. O crocodilo usa um bico tipo pistola de pressão,
concentrando toda a água em um único ponto profundo. Uma estratégia busca maximizar a área de dano superficial, a outra busca maximizar a profundidade da penetração. Ambas são letais, mas adaptadas para presas e estilos de caça distintos. Para levar essa comparação ao extremo do rigor científico, utilizamos modelagem biomecânica digital recente de 2026 para simular uma comparação direta da força por polegada quadrada entre as duas espécies. Os resultados são surpreendentes. Apesar de o Megalodon ter uma força bruta muito superior, a pressão efetiva na ponta do dente do crocodilo é proporcionalmente maior. Isso acontece porque a área de contato do dente cônico do crocodilo é muito menor do que a área de contato das serrilhas do Megalodon quando ele tenta cortar. Em termos simples, o crocodilo concentra sua força em um ponto minúsculo, enquanto o Megalodon distribui sua força colossal ao longo de uma lâmina. Outro fator crucial que a modelagem digital revelou é porque o crânio do crocodilo consegue suportar níveis de estresse interno mais elevados, apesar de ter uma massa total menor do que o do megalodonte. A arquitetura óssea do crocodilo é densa e compacta, com trabéculas internas que funcionam como vigas de reforço em um prédio. Já a cartilagem calcificada do megalodon, embora resistente, é mais flexível e absorve o impacto deformando-se levemente. O crocodilo é rígido e inabalável. O megalodon era resiliente e elástico. Isso significa que, para o mesmo impacto, o crânio do crocodilo sofre menos deformação, transferindo quase 100% da energia para a presa. Chegamos a um ponto crucial da análise: mudar o foco dos números teóricos para a eficiência biológica real necessária para manter armamentos de tão alta energia. Manter músculos de 40.000 libras de pressão exige um metabolismo altíssimo e um consumo colossal de calorias, algo viável apenas para um predador oceânico de topo que engole baleias inteiras. Já o crocodilo desenvolveu um metabolismo lento, capaz de ficar meses sem comer, mas com a capacidade de ativar sua mordida devastadora instantaneamente quando a oportunidade surge. Um é um motor de corrida que precisa de combustível constante, o outro é um motor diesel que dorme na tocaia e explode quando necessário. Sintetizando todos esses dados, precisamos determinar se a força bruta do megalodonte é mais eficaz do que o refinamento evolutivo do crocodilo. Em termos de potência absoluta, o megalodon vence sem discussão, 40.000 libras não mentem. No entanto, em termos de eficiência energética e pressão concentrada, o crocodilo apresenta uma solução mais elegante. A força do megalodon era uma marreta demolindo uma parede. A força do crocodilo é um prego sendo cravado com precisão cirúrgica. Para um combate de vida ou morte, a marreta causa mais destruição, mas o prego atinge órgãos vitais com mais facilidade, dependendo do ângulo e da superfície de ataque. Concluímos que os nichos ambientais ditaram o desenvolvimento desses dois distintos motores biológicos de destruição. O megalodon reinava em oceanos abertos, onde presas grandes e rápidas exigiam dano catastrófico imediato para serem abatidas antes que fugissem para águas profundas. O crocodilo domina rios e mangues confinados, onde a presa não tem para onde correr e o segredo é imobilizar com uma mordida de aperto, afogando-a lentamente. A pressão seletiva de cada ambiente esculpiu mandíbulas tão diferentes quanto os ecossistemas que habitavam, provando que não existe uma fórmula única para o sucesso evolutivo. Em um resumo final, compreender esses mecanismos de mordida é essencial para prever o futuro da evolução dos predadores de topo. Se as mudanças climáticas reduzirem as populações de grandes presas, a estratégia de economia energética do crocodilo pode se tornar dominante. Se os oceanos voltarem a ter abundância de gigantes, talvez a seleção natural favoreça novamente a força bruta. O que aprendemos com essa comparação é que a natureza está sempre equilibrando a balança entre potência e eficiência, e tanto o megalodon quanto o crocodilo representam soluções perfeitas, cada um para o seu tempo e lugar na história da vida na Terra.